Fala Trip, sejam bem-vindos ao Decolando na Carreira. Aqui eu ajudo líderes a acessarem uma posição mais estratégica, se tornar um líder referência, poder gerar mais impacto, trabalhar menos, ganhar mais, ganhar de fato para aquilo que agrega. Então, fique aqui para a gente poder construir todo esse caminho. Eu sou a Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança, e hoje a gente vai falar sobre como você vai agir se você foi exposto a uma situação que manchou a tua imagem, que foi negativa, que você percebeu que isso gerou um impacto ruim para você. E aí essa percepção, ela é muito interessante, porque se a gente quer construir uma liderança referência, uma liderança efetiva, que cresce, que avança, esse episódio ou esses episódios que podem ter ocasionado aí para você vão impactar no teu crescimento de carreira, vão impactar em você se tornar um líder estratégico, em acessar uma posição mais de referência. Porque quando a gente olha para toda essa temática, uma exposição negativa, ela vai ter sempre um efeito representativo também como consequência na minha carreira, na sua carreira, na nossa carreira. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. E quando eu falo uma exposição negativa, eu gosto sempre de trazer o contexto de que a gente sempre deixa uma marca, mesmo que de forma não intencional. As pessoas, elas estão olhando pra gente, ela tá vendo alguma coisa, ela tá percebendo alguma coisa ao olhar pra gente, ao entender o nosso posicionamento, ao ver a gente falar, ao perceber como a gente age não só com aquela pessoa, mas com o ambiente, com os outros. Então tudo isso traduz. No momento que você é exposto negativamente, eu sei que isso gera um impacto terrível para você, principalmente para tua autoconfiança. E muitas vezes você fica pensando e se questionando e abalando a sua autoconfiança por um fator negativo. Muitas vezes essa exposição negativa é ser cobrado de repente numa reunião e você viu que você não entregou, que você não tinha o que entregar, ou ser exposto para os seus pares, ser exposto para a sua própria equipe. Então, muitas vezes a gente acaba ficando ali enclausurado com aquela sensação de pequenez quando a gente acaba sendo exposto. É sobre isso que a gente vai falar. E eu não quero que a gente confunda com situações em que a gente muitas vezes deveria estar ali, deveria ser cobrado por aquilo. Eu tô falando de elementos que vão realmente te expor, que vão fazer com que o teu posicionamento de líder deixe uma marca ruim, uma marca negativa. E tudo que a gente fala da construção de uma liderança de referência, a gente fala sobre você se tornar referência para gerar impacto positivo. Então, se isso não estiver acontecendo, a gente precisa fazer uma correção urgente, uma correção rápida. Por quê? Porque uma marca, uma vez que deixada, a gente precisa reconstruir, desconstruir e construir um caminho muito mais alinhado para você ser referência e crescer para um caminho de posicionamento estratégico. Então, queria que você pensasse, será que aconteceu já alguma vez comigo? Será que eu tô vivendo isso? Você tá vivendo isso agora? Acabou de acontecer, fui exposto, tô pé da vida. Realmente é um momento que a gente precisa começar a entender. Muitas vezes a gente é exposto dentro de uma reunião. A gente acaba sendo exposto para pessoas, para pares, dentro de um momento que tá ali todo mundo. E o que acontece com o nosso cérebro nesse momento? É importante que a gente entenda isso para a gente entender a origem de alguns comportamentos nossos, para que a gente possa corrigir, isso ser consistente, você conseguir construir uma marca forte e positiva daqui para frente. No momento em que a gente acredita que a gente está sendo exposto negativamente, o nosso cérebro, ele entra num modo que a gente fala que é um modo de sobrevivência, luta ou fuga. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele não sabe se a gente está numa reunião ou se tem um monte de tubarão querendo atacar a gente. Ele entende o nosso sentimento, ele entende a nossa percepção sobre aquilo que está acontecendo. Então, se você está numa sala onde você entende que você está sendo ameaçado, onde as pessoas estão te expondo negativamente, o teu cérebro, ele vai entrar num modo que a gente fala que é um modo luta ou fuga. Você, como líder, muitas vezes vai ter atitudes desmedidas. Por quê? Porque você está totalmente emocional nesse momento. Então é o momento da gente começar a entender o que essa exposição negativa gera em você de sentimento, de percepção, de sensação, para que esse aspecto emocional que acaba surgindo ali não faça com que você construa ainda mais consequências negativas. É comum que a gente tenha atitudes de agressividade ou que a gente tenha atitudes de efetivamente ter uma resposta um pouco mais ríspida ou até mesmo se calar e a gente vai ficando guardando aquilo ali, né, numa exposição negativa. E é importante que você entenda que todos esses elementos vão te fazer ficar preso numa posição sempre mais operacional. Por quê? Porque as pessoas precisam enxergar você. E olha que interessante.
Eu gosto muito de falar que a percepção do que é negativo e do que é positivo vai passar muito pelo teu filtro, pelo meu filtro, né? Então, todas as vezes que você tá ali exposto numa reunião em que você é cobrado, cara, você deveria ter entregue um projeto, você não entregou. E aí todo mundo entregou, menos você. Ou ninguém entregou, mas você foi escorraçado ali naquele projeto. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. De, cara, todo mundo ali, ninguém, na verdade, de ninguém ter entregue, mas me pegaram ali pra realmente para Cristo e começaram a me crucificar. Nesse momento, se a gente não tiver a maestria na condução, a gente acaba gerando muito mais consequências negativas, seja para os nossos relacionamentos ou seja para o nosso próprio grau de maturidade. E é interessante como a gente acaba deixando esses momentos afetarem a gente. Como assim, Thaís? Eu deixo isso afetar o meu humor, a minha percepção de capacidade, a minha própria marca, a construção da minha imagem profissional, que é importante sim. A gente precisa construir uma marca forte profissionalmente para que a gente seja um líder referência, para que as pessoas queiram a gente ali perto, próximo, porque as pessoas sabem que a gente vai gerar um impacto positivo. Então, tudo isso faz parte de um ecossistema. Eu costumo dizer que quando a gente está falando da carreira, a gente tem que entender que isso é um empreendimento. A nossa marca é a gente, né? Então, você também como líder que quer ir para uma posição mais estratégica, que quer se tornar referência, precisa entender que elementos e fases de exposições vão acontecer cada vez de forma mais frequente. Agora, a exposição negativa a gente precisa eliminar ou até mesmo reduzir muito. E tem alguns elementos que eu queria que você percebesse que é a tua reação ao que o meio traz. E é interessante porque várias vezes que a gente percebe a gente sendo pressionado pelo meio, se a gente não traz um grau de consciência muito grande para esse momento, o que acaba acontecendo com a gente? A gente fica ali num cenário e a gente depois se arrepende. A gente vê que a gente poderia ter feito diferente. A gente vê que a gente poderia ter tomado uma atitude ou falado ou não falado algo. Essa modulação, ela vai precisar fazer parte da características, das habilidades de um líder que quer essa referência. Das habilidades de um líder que quer efetivamente assumir mais responsabilidade. Porque à medida que você vai assumindo mais responsabilidade, você também, em consequência, traz para si um grande grau de responsabilidade. Não é para você ter medo, é para você saber agir. E essa percepção do que é uma exposição negativa, a gente vai falar aqui hoje como você vai reverter isso tudo para que as pessoas falem, caramba, que interessante, como essa pessoa, né, reverteu esse caso, como essa pessoa foi clara, sincera, honesta e de uma forma ponderada, de uma forma a demonstrar de fato uma liderança, de fato uma influência que faz com que isso traga para as outras pessoas uma percepção de grau de maturidade. Eu quero muito falar com você sobre isso e eu quero que você esteja com a mente aberta para a gente poder trazer elementos, conceitos que talvez sejam não tão fáceis ou representativos. A gente sempre traz alguma coisa aqui de forma disruptiva e é uma das características do que a gente traz, tanto aqui quanto dentro do método marca. Por quê? Porque a gente está falando algo para você melhorar não agora, não ir para uma próxima reunião já e simplesmente, agora eu não vou mais ter exposição negativa, mas para você entender como que você constrói essa exposição, como que você age se acontecer e como que você reverte tudo isso para que você de fato seja uma pessoa que agregue valor, que possa se posicionar da forma adequada e que ainda consiga influenciar as pessoas de um modo adequado, onde todo mundo ganhe, independente da circunstância e da situação. O contexto aqui não é você olhar só para o momento em que tá ali na reunião ou que tá acontecendo uma exposição. E essa exposição, ela pode ser inclusive quando a gente fala assim, cara, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, eu recebi um áudio, eu fui exposta negativamente, eu não gostei disso. Inclusive teve uma das nossas mentoradas que deu esse exemplo, ela teve um problema de processo e uma das diretoras da empresa pegou e mandou um áudio para ela que ela ficou realmente super chateada por conta do tom do áudio, pela forma de exposição que ela acabou sofrendo ali por conta de um áudio. Então, quando a gente traz esses elementos aqui, esse contexto da exposição negativa, às vezes não precisa ser só dentro de 4 paredes de uma sala de reunião. Mas o que eu quero também trazer para você é que não é só o momento que você tá ali, no momento que você recebe esse estímulo, por exemplo, seja numa reunião, seja num áudio, seja no WhatsApp, seja num e-mail, é realmente o entender o pós. Né? O que você vai fazer depois disso vai dizer muito mais sobre você, sobre o teu grau de maturidade de liderança e com certeza, agindo da forma como eu vou te falar nesse vídeo, você vai conseguir crescer na sua carreira, você vai conseguir se posicionar e vai conseguir demonstrar para as pessoas os limites até onde elas vão, até onde você se permite
também ser exposto, porque tudo isso tem um grau necessário. Tem um outro momento também, né? Quantas vezes você já não, de repente, tá ali tomando um café, passando no corredor, alguém passa e te cobra de algo e assim, te expõe na frente de várias pessoas. Né? Fala, cara, e aquele negócio? Pô, tá atrasado há X tempo, né? Há uma semana que você não me entrega aquilo. E se for teu líder ainda, fica pior. Né? É esse tipo de exposição que você acaba se colocando ou que você acaba permitindo que aconteça, e eu vou falar um pouco sobre essa permissão, é um ponto que vai fazer com que você mine a sua segurança e que naturalmente vai fazer também com que você fique um pouco mais inseguro para avançar para um novo nível, um novo grau. Né? Porque o nosso cérebro pensa, cara, eu já não estou entregando agora, já estão me cobrando, eu não estou conseguindo fazer entrega agora, imagina se eu subir e aumentar um grau de responsabilidade. E aí você fica com receio de subir, de acessar novas posições, de assumir mais responsabilidades, ou porque você tá passando por isso, ou porque você vê pessoas passando por isso e fala, cara, isso daí eu não quero pra mim não. Mas é importante que a gente se posicione para que você tenha a possibilidade de fazer escolhas, né? Então esse do corredor é muito clássico. Quando acontece, é muito constrangedor, porque às vezes você tá num momento ali de descontração, conversando com outra pessoa, pensando em coisas que não tem nada a ver, e de repente te vem, né, essa demanda. E o mais impressionante disso é que muitas vezes você não tem nem tempo de anotar, você não tem nem tempo, porque às vezes a pessoa te cobra um negócio de lá de trás, que você já até esqueceu, e você tá ali no momento de descontração, né? E aí depois passa um tempo e fala, eu já tinha falado com você, né? Mas você tava no corredor, no café, enfim, tudo informal. Thaís, quer dizer que eu não posso, então, chegar para uma pessoa num café? Pode, mas cuidado também com o grau de exposição que você faz essa pessoa passar, né? Mas vamos falar aqui de você. Tem um outro ponto que é muito interessante, que é uma exposição negativa sem ser negativa. Como assim, Thaís? Você já foi corrigido. Sabe aquela coisa que você tá informando alguma coisa para alguém, às vezes você tá numa reunião mostrando um número, você tá na reunião passando uma informação e alguém fala assim, não, isso daí tá errado. E você tem certeza de que você fez a pesquisa, aquele número tá certo, e a pessoa te questiona. E você tem que ficar ali se defendendo uma ideia que você sabe que tá 100% certa. Você já passou por isso? Isso também é uma forma de exposição que a gente fala negativa e que vai afetar o teu crescimento e que vai afetar principalmente a forma como você enxerga essas situações. É interessante que nesse momento e nessas provocações, eu não sei você, mas teve um dos nossos mentorados que chegou a falar assim, Thaís, isso aconteceu de uma forma tão maluca comigo que eu cheguei a questionar meu próprio número. E olha que loucura. Então, quando a gente começa a deixar o ambiente externo afetar na gente, aí que a gente trava na carreira. Aí é que a gente deixa de ser um líder referência e começa a ser influenciado negativamente por outras pessoas. Então, olha que louco, né? A pessoa se colocou em prova de tudo aquilo que ela tinha construído, simplesmente por conta de outras pessoas questionarem com mais veemência, com mais credibilidade o número dela. Então, isso tudo é para a gente entender o tanto que essas exposições negativas também trazem um grau de compreensão pra gente sobre a nossa forma de comunicar, a nossa forma de ter segurança naquilo que a gente está trazendo e ter a percepção de como que a gente vai demonstrar isso, de como que a gente vai colocar limites, de como que a gente vai comunicar se a gente está errado, ou se a gente está certo, ou até mesmo colocando limite ali, por exemplo, nesse caso ali do corredor. Então, é interessante quando a gente começa a observar isso, e são vários elementos do dia a dia, do teu cotidiano, que estão te impedindo de crescer na carreira, porque você vai se minando, você vai vendo aquela situação e você vai alimentando. Gente, eu falo sempre pra vocês, tá? Tem algo que atrasa a gente na nossa carreira, que segura, toda vez que eu falo assim, que segura você, é como se fosse fincando, como se fosse uma âncora na fase que você tá hoje, que é você permitir que a crítica das outras pessoas afetem você, afetem a sua carreira. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas têm a capacidade de falar o que elas pensam, mas a gente tem a possibilidade de filtrar o que a gente quer. Eu sei que esse é um conceito muito desafiador, eu sei que muitas vezes a gente não consegue fazer esse discernimento, principalmente dependendo de quem que seja a pessoa que esteja fazendo essa crítica, e tem muitas pessoas que fazem uma crítica com aquele tom de colaboração, mas na verdade ainda assim afeta você. Isso significa que a gente tem uma alta dependência emocional
sobre o que o outro fala, sobre o que o aspecto externo fala. Então, todas as vezes que a gente é exposto negativamente, alimenta, é como se a gente fosse engordando uma fase crítica da nossa cabeça e a gente fosse criando cada vez mais crítica, e a gente vai se autoflagelando, né, gente? Por quê? Porque todas as vezes que a gente vai alimentando, né, puxa, eu não fiz certo, puxa, eu deveria ter feito isso, tudo vai drenando a nossa energia, vai minando a nossa autoconfiança, e é a autoconfiança que faz com que a gente dê o primeiro passo para sentir capaz de acessar uma nova posição, de se sentir capaz de estar num grau mais estratégico. E tudo isso são várias sequências de coisas que vão acontecendo para te diminuir, para reduzir a tua segurança, a tua autoconfiança, e que naturalmente faria com que você crescesse. Mas esses episódios, você permitindo ou até mesmo não se atentando, fazem com que você fique preso, estagnado e até nem desejando esse próximo passo. E aí eu quero que vocês agora prestem atenção no seguinte: por que é importante eu entender essa exposição? Tem pessoas que falam assim, Thaís, toda vez acontece a mesma coisa, toda vez eu sou exposto. Tinha uma mentorada minha que falava assim, sempre, ela dava um exemplo muito interessante, que até esses dias a gente comentou como que ela se transformou. Ela falava assim, Thaís, eu acabo, tô numa reunião, a diretora dela, na reunião, ela tava ali falando, a diretora dela fazia assim pra ela, shh. Olha que loucura. E daí, à medida que a diretora dela falava, shh, ela se sentia calada, ela sentia que ela não podia contribuir, e isso ia minando ela. Isso realmente, ela sentia que ela não tinha voz. Então, é uma exposição negativa, porque várias pessoas estavam ali e não é uma forma de se tratar uma outra pessoa, né? Enfim, existem outras formas. Então, ela se sentia exposta nessa situação. Eu quero trazer para você elementos em que você entenda e que você enxergue que a forma como o outro expõe a gente vai ser proporcional ao limite que a gente, como um líder, vai dando para essa pessoa. Eu sei que pode se falar, puxa, Thaís, na teoria é fácil, mas se meu chefe, se meu isso, se né? Eu entendo que existem elementos, eu entendo que existem pessoas que vão te exigir ter um grau de maturidade maior para isso que eu tô te falando. Mas é importante que a gente entenda que as pessoas, elas só vão expor você se você permitir que elas façam isso. Ou continuar expondo você se você permitir que ela faça isso. Lembra que eu comentei para vocês da marca que a gente deixa? Eu gosto muito de trazer esse elemento porque eu não sei se você já percebeu ao teu redor. Muitas pessoas às vezes entregam muito menos do que você, ou têm muito mais coisas atrasadas, ou são pessoas com menor performance do que você, mas elas não estão sendo expostas da forma como você está sendo. A gente precisa entender esse movimento, se está acontecendo com você, porque é provável que aquela pessoa nem permita. Ela tenha um posicionamento, ela tem uma comunicação, ela tem uma marca em que as outras pessoas não constroem esse tipo de relação com elas. Eu gosto muito de dar um exemplo que eu sempre trago, eu sempre falo sobre isso, uma situação em que eu fui exposta, né? Assim, de uma forma muito, muito forte. Eu era gestora de uma planta, né, dentro da indústria, e eu tinha aqui uma outra gestora, que eu era da parte operacional e ela era da parte administrativa. Tínhamos nós duas uma situação em que ela simplesmente, ela gritou comigo no meio de, assim, todo mundo mesmo, assim, me expôs negativamente de uma forma muito forte. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Na cabeça daquelas pessoas, elas entendiam que, né, vou chamar ela de Márcia. A Márcia é assim mesmo. A Márcia sempre faz isso. Ela é explosiva. Ela grita com as pessoas. Ela gritava com o dono da empresa. A Márcia é assim mesmo. Ela grita com as pessoas, Thaís. E fique tranquila. E daí, o que acontece? Ela fez, né? Eu não acabei manifestando essa exposição negativa dela. Só que o que aconteceu na sequência? Na hora, eu não respondi. Comentei com ela. Falei, olha, a gente vai conversar em breve sobre essa temática. E aí depois eu chamei ela no particular e tive uma conversa muito dura com ela. E eu falei com ela que da próxima vez não ia acontecer, porque eu não admitia que ela fizesse esse tipo de situação comigo. Eu me posicionei para ela. E que é importante a gente entender, gente, para cada caso vai ser uma situação. Mas desde esse momento, a gente teve uma conversa bem dura, eu fui bem dura com ela, trouxe um posicionamento bem efetivo para ela, e que ela entendeu que comigo, mesmo com o dono da empresa, ela podia fazer, mas comigo ela não ia fazer, ou ela não teria esse tipo de posicionamento. Olha que interessante. Esse é um exemplo que eu tô dando para você da importância da gente entender que essa exposição negativa, ela vai sendo lapidada por nós. Então, assim, à medida que eu me posicionei, que eu comuniquei, que eu deixei de fato para ela claro aquilo que não estava
bacana para mim e que realmente isso era um limite que eu não admitia, as outras pessoas também entenderam isso, também entenderam o meu posicionamento. Também entenderam que, cara, se essa pessoa, se a Márcia, que faz isso com todo mundo, não tá mais fazendo isso com a Thaís, então imagina eu, que não faço isso com todo mundo, eu não vou fazer. Pode ser que você não entenda, não compreenda que as pessoas pensaram isso, mas é como se fosse uma mensagem do nosso subconsciente. A gente tende a pensar coletivamente. Então, se todo mundo tá fazendo com a Thaís, eu vou fazer também. Por quê? Porque a Thaís é uma pessoa que aceita esse tipo de coisa. Não, se com essa pessoa que é mais desafiadora, nem ela tá fazendo com a Thaís, então eu não vou fazer. Eu tô dando um exemplo aqui para você entender que essa exposição negativa, ela tem a mesma correlação com o qual você se permite. Então, não que você vai eliminar 100%. Pode ser que aconteça, pode. Mas você vai poder colocar limites. Você precisa colocar limites. É isso que a gente vai falar sobre como que a gente coloca limites, quais são as formas disso e também como que a gente se posiciona antes, durante e depois de uma exposição. Thaís, por que você está falando antes de uma exposição? Porque você já sabe que você vai para uma reunião que você está devendo um monte de coisa. Então é bom que você se prepare. A gente vai falar sobre isso em breve, até o final desse vídeo fica aqui. Se você ainda não curtiu, já curte esse vídeo, já dá um joinha, se inscreve aqui pra gente poder junto crescer para uma carreira mais estratégica, te tornar um líder referência, você poder gerar muito impacto e ser muito bem remunerado por isso. E tem um ponto que é interessante. Quando você começa a se tornar um líder referência, é interessante a gente pensar sobre isso. Infelizmente, né, acontece isso dentro dos ambientes corporativos. A gente fala que prego que se destaca leva martelada. É isso. Por quê? Porque quando você está se tornando um líder referência, você vai acabar sendo exposto. E aí, gente, se a gente não tiver uma parcimônia, se a gente não tiver uma maturidade, se a gente não tiver um entendimento claro sobre aquela exposição, a gente pode sim ser exposto negativamente. E o que a gente precisa construir é essa marca forte, para que essa exposição ela tenha um grau de viabilidade e de benefício, de impacto positivo para várias pessoas, para que você não seja exposto negativamente, sem necessidade, principalmente. Então, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo muito interessante de um dos nossos mentorados, que é o Luiz. E ele falou, inclusive, que o que ele passou, o que ele viveu foi quase um TCC, assim, né, para ele dentro do processo de mentoria. Por quê? Porque ele comentou que o CEO da empresa dele ele trabalha na parte de manutenção, passou numa das obras, né, de uma empresa que é multinacional, e assim, tem várias unidades, passou numa das obras e falou assim pra ele, Luiz, eu vi um erro, uma falha ali num projeto XYZ. E aí ele falou assim, não, tudo bem, vou lá ver. E aí o cara pegou isso desmedidamente e começou a questionar várias outras coisas. Mas se você não tá vendo isso, você deveria estar lá. Ele falou assim, cara, como que eu vou estar em várias unidades, inclusive em cidades diferentes, não dá pra gente ver tudo. Bom, isso foi uma exposição individual, né? Só que isso foi tomando um corpo tão grande que o CEO dele marcou uma reunião com vários outros diretores e começou a expor o Luiz, falou assim, cara, isso tá acontecendo, eu quero a parte de todos os projetos, eu quero saber o que tá acontecendo com todos os projetos. O que aconteceu? Despertou uma insegurança no CEO dele desnecessária. Até aí tudo bem, mais ou menos, mas aí tava só entre os dois. No momento que foi para a reunião, ele falou que inclusive foi uma sabatina. Ele ficou lá sendo sabatinado, realmente sendo exposto, tendo que provocar prazos, tendo que dar respostas que, assim, eram, sabe aquela coisa do encontrar pelo em ovo? Então, ele não sabia o motivo pelo qual isso estava acontecendo, mas tinha alguma coisa ali acontecendo. E ele sendo exposto, ele falou assim, Thaís, eu fiquei tão incomodado que ele falou que se não fosse o método marca, eu ia mandar o cara para aquele lugar, né? Ele falou assim, só que eu tava entendendo o que estava acontecendo e eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo. O Luiz, ele na verdade, tava, né, num processo de acessar uma posição mais estratégica. E nesse momento, ele, né, pensa assim, ó, ele mesmo tinha um grau de insegurança se ele estava pronto. Então ele começou a pensar, caramba, será que eu tô pronto? Será que eu não tô? Será que eu não tô me afastando muito das atividades operacionais? Por quê? Porque a atividade operacional, ela prende a gente. A gente é bom naquilo, né? E a gente fica ali patinando naquelas atividades operacionais, fica ali investindo nosso tempo, nossa energia, e ele não tinha um sucessor. E essa falta de um sucessor, essa falta de uma pessoa que poderia ficar no lugar dele, estava incomodando profundamente ele, e ele começou a perceber que isso gerava um impacto para a segurança dele. O que ele percebeu? Que ele mesmo, nas conversas e etc., começou a deixar sinais de uma insegurança, desse afastamento das atividades operacionais, o que ocasionou esse desejo desse CEO ir lá e acompanhar.
E aí, enfim, desdobrou em encontrar um erro, em pegar esse erro e trazer de forma muito mais, de repente, desmedida, né? Porque era uma coisa que era pequena e que se tornou grande, que fez com que ele tivesse uma insegurança. Só que olha que interessante, o próprio Luiz, né, entendeu que ele foi projetando isso. Ele começou a dar sinais, mesmo de forma inconsciente. E a gente também faz isso, mesmo que você não perceba. Às vezes é o teu subconsciente que vai dando sinais. Depois que a gente fala, né, que a gente foi dessecar o caso, que a gente foi entender o caso e explicar para o Luiz, a gente começou a perceber que ele veio dando sinais à medida que ele foi tendo uma insegurança de realmente acessar uma nova posição. É como se a mente dele falasse assim, Luiz, é isso mesmo, né? E aí ele começou no comportamento dele, na fala dele, trazer alguns elementos sobre isso que ocasionaram toda essa insegurança. E depois dessa sabatina, ele falou assim, Thaís, ainda bem que a gente conseguiu perceber, a gente conseguiu ajustar, porque ele inclusive teve uma premiação, né, no final dessa semana, que ele precisou, enfim, entregar vários relatórios, mostrar várias coisas relacionadas ao projeto, ele teve um aumento, ou seja, ele cresceu na carreira, e ele ganhou uma carta de honra, porque ele soube reverter essa exposição negativa. E como que ele fez isso? É isso que eu vou te contar agora, como próximos passos. Eu quero contar algo para você que o Luiz comentou comigo, inclusive que ele fazia e que muitos líderes fazem quando a gente é exposto negativamente, que é levar para o pessoal. Ai, Thaís, mas eu não consigo dividir a Thaís pessoal e a Thaís profissional. Nosso cérebro, ele não sabe identificar isso. Então, a gente precisa de entender e criar um grau de maturidade e racionalizar aquela situação que está acontecendo. Então, tem gente que fala assim, ai, não leva isso pro lado pessoal. Não tem como, tá? Não existe essa possibilidade de você não levar. Porque o teu cérebro, ele não sabe, não, agora eu tô aqui a Thaís profissional. Agora eu tô aqui... Não, ele não sabe, ele só sente o sentimento. Ele entende aquela percepção. E a gente que precisa racionalizar aquilo, para à medida que a gente vai entendendo a situação, a gente vai dando mais compreensão e a gente vai conseguindo agir de uma forma mais adequada. Só que eu preciso te dizer que é improvável que você não leve alguma coisa pro pessoal, porque a gente é um ser único, né? A gente pode ganhar maturidade. Eu posso olhar para aquilo ali que teoricamente aconteceu comigo e criar maturidade. Então o Luiz, ele até comentou que antes ele falava isso, que ele pegava aquela situação e ele começava a deixar aquilo permear a vida dele e como se um erro dele, uma exposição daquela, fazia com que ele se duvidasse da carreira dele. Ele falou, cara, era impressionante, Thaís. E a visão que ele teve depois de agir, depois de fazer de uma outra forma, foi todo esse ganho que ele completou. Então, uma das coisas mais, assim, erradas que a gente tem é pegar uma exposição e generalizar para toda a nossa vida. E a gente achar que a gente está fazendo tudo errado. A gente achar que, né, mesmo que a pessoa fale, nossa, mas está tudo errado. É uma hipérbole, né? É uma forma, tudo o quê? Tudo é muita coisa, tudo é realmente tudo. Tem alguma coisa certa, então aquele tudo errado já não vale. E eu quero muito que você questione isso. É o primeiro ponto que você precisa olhar. Cara, será que eu tô pegando aquela crítica, pegando aquela situação e eu tô trazendo ela pra minha vida a modo do ponto que eu olho para aquilo e eu começo a questionar a minha capacidade, as minhas entregas, às vezes você questiona até toda a tua experiência, fala, cara, será que eu não sei mesmo fazer isso? Né? Dependendo da forma como você enxerga, dependendo do impacto emocional que aquilo ali teve para você, para tua carreira, né, para as pessoas que estavam ali em volta. Então, isso são elementos assim que a gente precisa entender que todas as vezes que você é exposto negativamente, você não vai conseguir separar o pessoal do profissional. Não existe isso. Isso, inclusive, faz com que você se questione. Meu Deus, mas eu não sei fazer isso. Não, ninguém sabe. O que a gente pode é ganhar compreensão, ganhar um grau de maturidade sobre aquele ponto ali. Então, eu vou olhar, cara, ok, nessa situação, o que é meu e o que de fato eu tô projetando de algum modo que aquela pessoa tá manifestando, tá me dizendo, tá me criticando, o que eu consigo de fato dividir disso. E aí a gente tá falando de compreender com maturidade. Separar pessoal do profissional, isso não acontece, isso é impossível. E todas as vezes que alguém estiver te pedindo isso, você fala assim, cara, você consegue? Pergunta pra essa pessoa, você consegue separar? Né, efetivamente colocar uma linha tênue e falar isso daqui é a Thaís Pessoa, isso daqui não existe cognitivamente a nossa capacidade de fazer isso, entende? Então não tem essa possibilidade, mas a gente tem sim um grau de maturidade para trazer e que faz com que quanto mais maturidade a gente tem para enxergar essas situações, a gente cresça na carreira, a gente se torne um líder cada vez mais estratégico, a gente comece a se tornar uma referência e consiga converter todas essas situações e trazer isso para um ponto inclusive positivo.
Então não fique com essa dúvida tentando tirar, mas eu levei pro pessoal. Não, você sempre vai levar. Agora, criar um grau de maturidade para entender quais foram os elementos. O Luiz, por exemplo, e aí eu já quero que você entenda, a gente sempre vai fazer uma projeção. Todas as vezes, tudo que alguém tá falando de mim é em algum grau algo, mesmo que no meu subconsciente esteja ali latente para mim. Então, como o Luiz ele tava com esse receio, ele não percebeu, mas o comportamento dele mudou. Eu não sei você, né, mas por exemplo, quando você é exposto negativamente, você acaba tendo uma atitude de falar, cara, naturalmente eu não faria isso. Por quê? Porque o teu cérebro entrou no modo luta ou fuga. Então, naturalmente, na hora que você vai olhar para aquilo, na hora que você vai agir e falar com alguém, se comunicar, é completamente possível que você tenha uma atitude que você não teria se você pudesse parar, se você pudesse pensar, se você pudesse racionalizar aquilo, se você pudesse trazer isso de forma consciente. Uma liderança consciente é uma liderança com muito mais efetividade, com muito mais chance de crescer na carreira, com muito mais chance de gerar impacto positivo genuíno, né? E eu sempre falo sobre isso porque muitas vezes quando a gente é exposto negativamente, a gente quer um coletivo, ou a gente quer encontrar outros culpados, ou a gente... Quando isso acontece? Quando a gente não tem consciência sobre como a gente manifestou aquilo. E essa situação que eu tô trazendo de exemplo para vocês e que é para vocês pensarem em coisas, situações que acontecem na vida de vocês, vai fazer com que você mine a sua confiança, vai fazer com que você se sinta cada vez menos preparado para dar o próximo passo, vai fazer com que você pense, caramba, eu ainda tenho muito a aprender. Por quê? Porque ficam questionando você e você permite que aquilo ali generalize para todas as suas entregas. Então, o que a gente precisa fazer como primeiro momento, que foi o que a gente fez, inclusive, no caso do Luiz? A gente dessecou essa situação. A gente entendeu essa situação. A gente começou a entender por que aquela pessoa, o Luiz, estava manifestando isso. Então, você vai entender, cara, essa exposição, será que eu estava inseguro nessa reunião? Será que eu estou inseguro sobre os meus números e por isso eu me permiti questionar? Porque eu sempre falo assim, gente, quando a gente está seguro sobre algo, pode vir quem for falar alguma coisa com você. Você tá seguro, você sabe exatamente como você construiu aquele resultado. E ninguém mais do que você sabe. Por mais que a pessoa questione um número, questione um processo, você tem integridade para falar sobre isso. É claro, a gente não vai se fechar para a opinião do outro, mas a gente tem que entender que aquela crítica, aquele posicionamento não pode tirar você daquela confiança que você construiu. Uma apresentação, um número, uma informação, tá? Então isso é bem importante. Agora, todas as vezes que a gente estiver fazendo essa separação, a gente também precisa entender o que de nós, naquela situação, a gente precisa olhar para aprender. Então, o que o Luiz percebeu e o que a gente também tem que entender. Toda vez que a gente é exposto negativamente, aquela situação traz um aprendizado equivalente pra gente. Seja porque eu preciso construir mais confiança, seja porque eu preciso estar mais preparado, seja porque eu preciso me posicionar melhor, seja porque eu preciso me comunicar melhor. Então, qual é o elemento? O que aquilo quis te ensinar? O que aquilo quis te dizer? Lembra que eu falei que a gente está falando aqui de um grau de consciência da liderança? Thaís, eu acho que é uma situação aleatória, eu não tenho nada para aprender com aquilo. Então não é com você que eu tô falando. Eu tô falando com líderes que querem efetivamente entender que tudo que acontece é uma projeção, é um grau de consciência que ou ele tem ou ele precisa desenvolver. E é por isso que eu tô aqui falando com vocês, pra gente construir junto esse grau de consciência, para você acessar uma posição mais estratégica, para você acessar uma posição em que você vai poder assumir muito mais responsabilidade, ser exposto a muito mais coisas, mas não necessariamente sofrer um impacto emocional no momento em que você está sendo exposto. Entender isso de uma forma diferente é importante e colocar limites naquilo que vai realmente fazer com que você consiga se tornar uma referência, ser uma pessoa que as pessoas confiem e muito pelo contrário, ninguém quer te expor. É entender isso, colocar esses limites. Essa divisão do que de fato aconteceu e como que você acabou manifestando, ela é quase que a semente de todas as situações que a gente pode trazer por aqui. É você entender, cara, o que é isso? O que essa exposição tá querendo me mostrar? Porque quando a gente tem um impacto emocional muito alto, significa que naquela situação tem um grande aprendizado, inclusive equivalente ao impacto emocional que a gente teve. Então, trazer isso, trazer esse entendimento, sair da análise da superficialidade, pô, o cara é filho da pé, né? Pô, o cara me expôs, né? Pô, a pessoa me expôs, a mulher me expôs, não sei o quê. Eu fui exposto, não gostaria e tal, não sei o quê.
ok, o que aquela situação tem para te dizer, para que você, primeiro, entenda, segundo, coloque limites e terceiro, evite que isso aconteça. É muito provável que isso vai expor a tua capacidade de se comunicar, de se posicionar, de deixar claro, de ter confiança naquilo que você acredita. Então, tudo isso são elementos que a gente precisa entender. Thaís, entendi. Agora você tem a capacidade de trabalhar, para que numa próxima situação você não seja exposto. Thaís, e como que a gente reverte situações como essa? Primeiro, no momento em que você está sendo exposto, a gente precisa entender com quem que a gente está falando. Como assim, Thaís? Vamos lá que eu vou dar alguns exemplos. Se eu tô falando com uma pessoa que eu já tenho um grau de intimidade, que a pessoa já me conhece, que a gente tem uma liberdade um pouco maior, eu posso naturalmente ali naquele momento mesmo impor os limites, tá? Mas se eu tô falando com uma pessoa que eu tô construindo ainda um grau de confiança, o nosso relacionamento, né, ainda não tá tão efetivo, a gente ainda não tem uma proximidade muito grande, eu preciso chamá-la depois para conversar. E no momento eu realmente preciso fazer apenas um bloqueio da exposição. Como assim, Thaís? Tudo bem, a gente, como eu dei o exemplo inclusive meu, tudo bem, a gente vai falar sobre isso no momento X. Eu posso te procurar depois pra gente falar sobre esse tema? Então você vai cortar aquilo ali. Pra quê? Pra você se posicionar, não permitir que aquilo se prossiga e você vai realmente ter uma conversa mais firme, uma conversa mais dura com essa pessoa depois. Por quê? Thaís, e se eu fizer isso, e se eu colocar os limites dela ali? Você tá construindo uma relação de confiança, tá? Mesmo que você fale, cara, mas essa pessoa eu não quero construir, não tem essa possibilidade. Se vocês estão juntos, se vocês estão no ecossistema, você também tem que olhar para essa pessoa como uma oportunidade de você se lapidar como líder. Então, olhe para essa pessoa, entenda e você vai conversar depois. E tem um terceiro ponto, que muitas vezes as pessoas elas ficam, cara, mas é o meu líder que tá me expondo. O que eu faço se é o meu líder que tá me expondo? Eu falo que essa é o posicionamento que vai te dar mais força e mais segurança. Você vai também fazer um bloqueio na hora. Você vai falar, cara, eu não, né? Vai falar, olha, fulano de tal, fulana de tal. Se é o seu líder, se é a sua líder que tá te bloqueando ali na hora. Você vai bloquear, que tá te expondo ali na hora. Você vai fazer um bloqueio e depois você vai ter uma conversa trazendo vários exemplos do motivo pelo qual não faz sentido aquele tipo de exposição. Só que olha que interessante. O que você precisa falar pro seu líder que te expõe na frente das pessoas? Você vai demonstrar para ele que ele te expor, você que é da equipe dele, você que tá ali, é também ele expor a ele. Ele tá se expondo. Quando você consegue demonstrar isso pra ele, ele vai começar a repensar na forma de te cobrar, na forma de falar com você, na forma de se comunicar, né? Teve uma das nossas mentoradas que falava assim uma vez, o meu líder diversas vezes fala, isso daí não tá afim, pega as coisas e vai embora. Né? Ela falou que em várias reuniões ele falava isso, né? Ele jogava essa, né? De forma brincando, mas, né? Ela se sentia incomodada. E ela nunca falava nada. E aí depois ela começou a entender sobre o posicionamento, etc. E ela realmente falou, Thaís, eu nunca imaginei que eu conseguiria dar um feedback pra ele, liderar o meu próprio líder e conseguir eliminar essa situação. Nunca mais aconteceu. Por quê? Porque ela conseguiu demonstrar, inclusive, como aquela situação colocava ele em exposição, colocava a liderança dele em exposição. E é isso que eu quero que você faça. Dependendo da pessoa, você vai ter atitudes e você vai ter bloqueios de forma diferente. Beleza? Então, vamos fazer um resumo? Primeiro, você vai olhar para a situação e você vai fazer a separação e vai entender como que você manifestou aquela exposição negativa. Será que era uma insegurança sua? Será que no teu subconsciente você estava preocupado com alguma situação e você não conseguiu resolver e acabou sendo exposto? Será que de repente já não era uma causa que estava acontecendo ali com você, latente, né? Alguma coisa que estava acontecendo e você não deu a devida atenção? Entenda isso. Entendi? Como que eu ajo na hora? Se for uma pessoa que você já tem intimidade, você pode fazer um bloqueio ali, você pode colocar limite. Se for uma pessoa que você está construindo uma relação de confiança, você vai colocar limite, vai travar, vai fazer um bloqueio ali, vai pedir para falar depois com a pessoa. E se for um líder seu, você vai fazer um bloqueio, vai falar depois, mas você vai trazer para ele um feedback assim muito assertivo de como essa atitude dele impacta não só para você, mas para o modelo de liderança dele, para que ele repense isso de uma forma argumentar. Eu tenho certeza que fazendo isso você vai ganhar autoconfiança e naturalmente é natural esse processo. Por quê? Porque as pessoas elas vão entender, elas vão te olhar e elas vão agir de uma forma totalmente diferente com você. Fez sentido para você, gente? Comenta aqui embaixo situações em que você
foi exposto, ou até mesmo que você viu outras pessoas sendo expostas, para a gente poder discutir, conversar e ajustando e desenrolando para que você tenha cada vez mais sucesso, você cresça na sua carreira como um líder referência e acesse posições mais estratégicas e de fato possa gerar um impacto muito positivo com o teu modelo de liderança. Vamos reurbanizar as empresas do Brasil, colocando líderes extremamente eficientes e líderes que marcam positivamente no poder.